Olá! Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as medidas de tempo, tá bom? Então, você vai assistir o vídeo que a Pro mandou primeiro aquele link, tá? Do YouTube sobre as horas, tá bom? E depois vem aqui pra gente reforçar, tá? Então, nós vamos ver, observar as imagens, tá vendo o que tá acontecendo aqui? Aqui em cima, ó, é onde o Miguel está e aqui embaixo, onde a mãe do Miguel está, tá bom? O Miguel, ele está aqui, ó, no Brasil, na cidade de São Paulo, tá? E a mãe dele está aqui na cidade de Adelaide, lá na Austrália. Então, o Brasil e a Austrália ficam uma distância bem grandinha um do outro. É de cada um de um lado do planeta. Tanto que, olha como tá aqui. Aqui está de noite, em São Paulo, e lá em Adelaide está de manhã, certo? Então, lembra que a gente viu lá no Globo, né? Enquanto um dia é de manhã, num lado é de manhã, de dia, do outro lado é de noite, tá? Então, o que aconteceu aqui? Então, eles estavam conversando, né? Mandando mensagem pro outro. Então, esse M é o M de Miguel. Oi, tudo bem? A mãe, tudo, saudade. Ele, quando você volta? Ela, no dia 20. O Miguel, aqui é dia 12, quarta-feira, 8 horas da noite. A mãe, aqui é quinta-feira, dia 13, às 9h30 da manhã. Olha só que diferente, né? Então, aqui a Adelaide já é um dia pra frente. Aí ele tá no dia 12 e ela já tá no dia 13. O Miguel, nossa, aí já é amanhã, né? Então já tá perguntando, já é amanhã, porque aqui é dia 12 e aqui já é dia 13, então ali já é amanhã pra eles. A mãe kkk, né? Eu dando risada, né? Aqui em Adelaide, sim. O Miguel, quando você volta mesmo? A mãe lá no dia 20. Dia 20 daí ou daqui? Sai o dia 20 daqui, então lá de Adelaide. Então aqui no São Paulo vai ser 19 ainda, às 10 horas da manhã. Quantas horas o voo daí para São Paulo? Um montão, 16 horas e 40 minutos. Ah, tá, vou fazer as contas. Legal, você sabe fazer isso. Então, você sabe fazer isso, né? Por interrogação. Então, olha só. Por que será que ele perguntou? Aí já é amanhã, né? Porque em Adelaide, o tempo, né? Já é de manhã do outro dia, não do dia anterior, tá? Então, quando acontece essa fusão, né? De passar de um dia para o outro, um dia vai estar atrasado, né? E no caso aqui é para o Brasil. E aqui, olha a diferença de horas. Lá é 8 horas da noite, né? Aqui em São Paulo era 8 horas da noite. Lá em Adelaide era às 9h30 da manhã. Quantas horas dá a diferença aqui? Vamos contar, ó. 8 da noite. Aí 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Deu 4 horas. Aí eu começar. 1 da manhã, né? No caso aqui foi até às 9, né? Então tinha 4 horas até chegar às 9. 9, 10, 11, 12, 13. Então, deu 13 horas e 30 minutos. Então, a diferença de horário entre São Paulo e Adelaide é de 13 horas e 30 minutos. Então, Adelaide está 13 horas e 30 minutos na frente de São Paulo, tá bom? Então, que nem agora. Aqui, para nós, é de tarde, para eles lá é de madrugada, certo? Vamos lá, na próxima página. Medir intervalo de tempo. Desde que a mãe do Miguel viajou a trabalho para a cidade de Adelaide, na Austrália, ele fala com ela todos os dias por um aplicativo de conversa no celular, né? Pode ser o WhatsApp, mas pode ser outro. Pode ser o Telegram, né? Ele sempre confere o dia e o horário de São Paulo e de Adelaide, como você observou na abertura do módulo. Essa conversa de Miguel e de sua mãe sobre horários e intervalos de tempo para um acontecimento é bastante comum, pois medir o tempo sempre foi uma preocupação das pessoas. Afinal, como saber o horário de acordar, de ir à escola, de trabalhar, de almoçar, de brincar? Como saber quanto tempo será necessário para fazer um percurso e não se atrasar para um compromisso? Por exemplo, eu sei que eu tenho que estar lá na escola 12h40. Eu tenho que calcular mais ou menos o tempo que eu vou levar para chegar na escola para não chegar atrasado. Eu não vou sair 12h40 da minha casa, né? Se eu tenho que estar lá na escola 12h40. Então, a gente tem que calcular, olha, tem que sair, como minha casa é meio longe, eu preciso sair 12h15 no máximo, né? Então, para que possa chegar tranquilamente lá. Então, é um cálculo que a gente faz. As pessoas inventaram, ao longo da história da humanidade, diferentes maneiras de medir a passagem do tempo.
Antigamente, olhavam para o céu e observavam o sol, a lua e as estrelas. Depois, perceberam que se fixassem em um local para essa observação, tinham a impressão de que o sol, a lua e as estrelas mudavam de posição. Com o passar do tempo, verificaram que quem mudava de posição era o planeta Terra e não os astros. Assim, conseguiam encontrar uma maneira de medir o tempo, ou seja, o intervalo de tempo em que ocorre um acontecimento. Uma dessas pessoas foi o cientista italiano Galileu Galilei. Você ainda vai ouvir falar muito sobre ele. Então, guarda esse nome, Galileu Galilei. Então, antes as pessoas, achavam que o Sol girava em torno da Terra. Mas depois viu-se, que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol. E foi tudo pensando para medir o tempo, tá bom? Então, Galileu Galilei é esse cara aqui. Olha só, nós temos uma estátua dele, Ele é de 1564 a 1642. Então, faz muito tempo, já tem uns 500 anos, Nasceu na cidade de Pisa, lá na Itália. Tornou-se um importante e renomado cientista que revolucionou o conhecimento nas áreas da física, da matemática e da astronomia, com estudos e invenções para o desenvolvimento da física mecânica e descobertas sobre planetas e satélites. A foto ao lado é da estátua de seu túmulo, onde fica na Basílica Santa Cruz, em Florença, lá na Itália. Então, o túmulo dele fica ali na Itália também. Com o passar do tempo, diversos instrumentos não padronizados foram inventados e utilizados para a medição do tempo, até evoluírem para instrumentos que possibilitam medidas mais precisas. Vamos conhecer alguns deles. Então, o que é não padronizado? Que não era igual para todo mundo, tá bom? O padronizado é aquele que é igual para todo mundo. Então, nós temos o relógio, que marca a hora. A hora agora é igual para todo mundo. O tempo que leva para passar uma hora para mim é o tempo que leva para passar uma hora para você ir na sua casa, é o tempo que leva para passar uma hora quando a gente está na escola, quando a gente está brincando, tá? Então, é o mesmo tempo agora. É a mesma quantidade de tempo. Antes não era, Então, eles tinham ainda outros instrumentos que não eram padronizados, não eram iguais para todo mundo. É o caso do relógio de areia, ou a chamada ampulheta. É um instrumento formado por 2 recipientes transparentes de vidro liso que deixam passar uma determinada quantidade de areia de um para o outro, em um intervalo regular de tempo. Por exemplo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, Então, uma ampulheta pequena leva menos tempo para passar. Então, para eles contar, vamos deixar aqui 1 hora. Então, como eles não sabiam, não tinham relógio na época, então eles viravam a ampulheta com a areinha para cima, até o tempo que ela levava para cair era 1 hora, por exemplo. Então, se ele soubesse que acabou aquela areinha, já passou 1 hora, tá? Tem também o relógio de sol. Ele é formado por uma superfície plana que serve de mostrador e por um pino, tá? Nessa superfície, há várias linhas que indicam as horas. Ó, esse daqui, ó. Ele tem esse triângulo, tá vendo que ele é meio inclinado a pegar a parte do sol, E ele tem aqui as linhas no chão, aqui nessa parte na base, para indicar as horas. Nos dias de sol, a sombra do pino sobre o mostrador serve de ponteiro. Então, a sombra dele vai marcar onde que está a hora, indicando as horas, como em um relógio comum com ponteiros. Como o planeta gira em torno do seu eixo ao longo do dia, a sombra vai se deslocando, vai se saindo do lugar, vai andando, sobre o mostrador. E assim podemos acompanhar um intervalo da passagem do tempo. Por exemplo, no intervalo de 12 às 13 horas. Veja no relógio do sol na cidade de Natal. Então, esse relógio ainda existe, tá? Ele foi feito, Então, para marcar o tempo. A sombra do relógio é como se fossem os ponteiros do relógio que nós temos hoje. Então, você já estudou lá no 2º ano, tá? Vamos lembrar um pouquinho, que o relógio digital e o relógio analógico. Os relógios digitais são aqueles em que há um visor no qual aparece um número de 0 até 23, indicando a hora, separado por 2 pontos, e um número de 0 até 59, indicando o minuto. Alguns relógios digitais mostram 3 números. O terceiro número, de 0 a 59, indica o segundo. O visor desses relógios mostra esses números como contadores do tempo corrido, Então, aqui, ó, são 12 horas, 35 minutos e 50 segundos, tá? Nesse caso aqui, 12 horas e 10 minutos. Esses são relógios digitais, tá bom? Os relógios analógicos são os que têm ponteiros,
tá? Vamos só marcar essa parte aqui que é importante, ó. Os relógios digitais são aqueles em que há um visor, no qual aparecem os números indicando a hora, separado por 2 pontos, e um número indicando os minutos, tá? E aqui são chamados de relógios analógicos aqueles que têm ponteiros, tá bom? Vamos grifar aí. Há vários tipos de relógio analógico. Você conhece algum desses, né? Temos o despertador, nós temos o relógio de pulso, aquele que a gente coloca, né, no pulso. O relógio na Estação da Luz, lá em São Paulo, né? A gente tem aqui em Tararé, na Igreja São Pedro, ali na praça, né? E o relógio de parede com pêndulo, né? A gente vê, se não me engano, tem na prefeitura um relógio desse. Bem legal. E como que a gente vê, como que a gente lê as horas no relógio analógico, nesses tipos de relógio com ponteiro? Então, no relógio analógico, o ponteiro menor, o pequenininho, indica a hora, tá? O ponteiro médio, né, indica o minuto, que é esse também grossinho. E esse mais fininho, né, que é o maiorzinho, ele indica o segundo. Alguns relógios não tem nem esse ponteiro, fica só com esses dois, que é a hora e o minuto, tá bom? Mas se tiver esse fininho, ele é o segundo, ele vai mais rapidinho, tá? Para escrever e comunicar as horas, usamos a letra H para indicar a hora, as letras M e N, ó, min, para indicar minuto, ó, como se a gente só tira o uto, tá bom? E a letra S para indicar segundo, tá? Então, se eu quero, por exemplo, 1 hora, 3 minutos e 50 segundos. Então, 1H, 3min e 50S, tá bom? Então, aqui nós temos, né? Para passar de um aqui para o outro, ele leva 5 minutos, tá bom? Então, passar de um número aqui para o outro, ele leva 5 minutos, o ponteiro grande, tá? Esse, no caso, o médio. E o ponteiro pequenininho, ele leva 1 hora para passar de um ponteiro para o outro, tá bom? Então, a gente vai ver melhor esse daqui para a gente entender melhor. Então, nós temos aqui uns exercícios que vão nos ajudar. Observe a imagem. Ó, então, ela falou aqui, ó, agora são 10 horas, 10 minutos e 37 segundos. Ó, 10 horas, o ponteiro pequeno está no 10, o ponteiro maior, né, dos minutos, está no 2, e o ponteiro fininho, maiorzinho, está lá no 37. Como que ela leu a hora nesse relógio? Vamos tentar relembrar. Por que aqui 10 horas e o 2 aqui tá marcando que é 10 minutos? Lembra lá que a Pro comentou? Que passa 5 minutos de um número para o outro? Aqui no 12, a gente começa com o 0, tá? Então, aqui vai contar 5, daí mais 5, 10. Então, o 2 vai ser 10. 10 minutos. Quando a gente fala em hora, é o número que ele mesmo está mostrando, tá bom? O minuto que a gente conta de 5 em 5, tá? E o segundo também, né? A gente vai contar de 5 em 5, ou no caso de 1 em 1 também. Que o 35 daria aqui no 7, e andou mais 2, ó. 37, 35, 36, 37, tá? Então, a gente vai colocar aqui como que ela leu a hora nesse relógio. Então, ficou assim. O ponteiro pequeno está no 10, que tá indicando 10 horas. O ponteiro médio está no 2, que tá valendo 10 minutos. Lembra daí? Os minutos a gente vai contar de 5 em 5. 5, 10. O ponteiro maior indica 37 segundos, porque o 7 marca 35. Então, o segundo a gente conta igual ao minuto, de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. E ele dá mais 2 risquinhos, tá? 35, 36, 37, tá bom? Agora, número 2. Represente no relógio analógico o horário mencionado em cada item. Então, a gente vai colocar aqui a hora, o minuto e o segundo, tá? O pai de Fábio saiu de casa para o trabalho às 5 horas, 20 minutos e 15 segundos. E Marcela pegou o ônibus de volta para casa às 17 horas, 20 minutos e 15 segundos. Então, vamos marcar aqui o horário em cada relógio. Então, aqui 5 horas. Então, o ponteiro menor vai lá para o 5. Ó, então, ele indicou aqui para o 5. Depois, 20 minutos. Então, o ponteiro médio vai lá para o 20, mas não é o número 20. Lembra que o minuto a gente vai contar de 5 em 5, tá? Então, o 12 é como se fosse o 0. Então, 5, 10, 15, 20. Então, ele vai mostrar aqui para o 4. Então, o ponteiro médio aqui no 4. E 15 segundos. Então, o segundo é igual ao minuto, a gente vai contar de 5 em 5, tá? Só a hora que a gente vai ler o que ela está mostrando aqui para nós, tá bom? Então, 15, então, 5, 10, 15. Aqui no
3. Então, o ponteiro maior lá no 3. Então, o relógio estaria marcando assim: 5 horas, 20 minutos e 15 segundos, tá? E ele saiu de casa. Aqui, ele voltou para casa às 17 horas, 20 minutos e 15 segundos. Que hora que é 17? Aqui não tem o 17. Como que eu faço para descobrir? Então, do 12, né, é meio-dia. Então, 17 é porque já vai ser o período da tarde depois do meio-dia. Então, a gente vai continuar contando. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, dou lá no 5. Então, é às 5 horas da tarde. Então, risquinho menor lá no 5. 20 minutos, 5, 10, 15, 20, lá no 4. E 15 segundos, 5, 10, 15. Então, lá no 3, o ponteiro maior de segundo, certo? Olha só o que aconteceu com o nosso relógio, eles ficaram iguais. Observe e responda aos itens anteriores, né? A resposta dos itens anteriores. O que elas têm em comum? Eles estão marcando o mesmo horário. Só que como que eu vou saber? Mas ele saiu de casa às 5 da manhã. E ele chegou em casa às 5 da tarde, depois do meio-dia. Certo? Ele pegou o ônibus para ir para casa, né? Às 5 da tarde. Então, aqui um horário é de manhã e aqui é à tarde. Mas, olha, ele marcou o relógio marcou do mesmo jeito, tá bom? Então, a posição dos ponteiros é igual, mas o horário é diferente. Mas se a gente só olhar no relógio, a gente vai saber que o horário é diferente? Não, né? A gente precisa olhar pro tempo, tá bom? Eu preciso olhar lá pra fora da casa. Se tá de noite, né? Se tá como 5 horas da manhã, ainda não amanheceu direito ainda. Então, vai estar escurinho, tá bom? E 5 horas da tarde tá aquele sol bem gostoso, aquele horário que a gente sai da escola ainda, né? Então, já tá o sol bem gostoso. Então, às vezes, a gente precisa olhar pro tempo, tá? Pra saber certinho se tá de manhã, de tarde ou de noite, ok? Aí, aqui, períodos do dia. Observe a imagem, que a imagem não representa um relógio, mas os ponteiros do dia, tá bom? Então, não é um relógio, mas é os ponteirinhos do dia. São os tempos que nós temos aqui, tá? Então, quando está, né, o dia pode ser ou meio-dia ou meia-noite. Pode ser de tarde ou de madrugada. Pode ser de manhã ou de noite. Pode ser alvorecer, quando o sol está nascendo, e pode ser anoitecer, quando o sol está se pondo, tá? Então, aqui nós temos o período de 24 horas, tá bom? Então, aqui, o alvorecer é às 6 horas da manhã. O meio-dia é às 12 horas. O anoitecer, às 18 horas, que é às 6 horas da tarde, ó. Porque do 12 a gente vai começar a contar pra gente saber que horas que são. Do 18, ó. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Precisou de 6, então são 6 horas que se passaram, tá? Então, às 6 da tarde. E às 24 horas é meia-noite. Que hora que é meia-noite? Então, ele vai marcar de novo, então, às 24, que vai ser às 0 hora, né? No caso, à meia-noite, tá? Você já estudou, vamos relembrar, que um dia ele tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, tá? Então, vamos grifar aqui pra gente não esquecer essa parte. Então, o dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. E o dia pode ter 4 períodos. Madrugada, né? Que é esse período aqui da meia-noite até o alvorecer, tá bom? Que é, então, da 0 hora até as 6 da manhã. Amanhã, ou período matutino, que é das 6 da manhã até o meio-dia. Aqui em cima, para eu estar mostrando, não estava filmando, tá? Então, aqui, da meia-noite até o alvorecer é a madrugada, tá? Da meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã é madrugada. A partir das 6 até o meio-dia é a parte da manhã, tá? Então, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia é manhã. Do meio-dia até as 6 da tarde é a tarde, tá? Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas da tarde, ou depois do meio-dia, que é 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas é o período da tarde. E a noite, que é das 6 horas até a meia-noite, né? Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas, né? Ou das 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, tá bom? É o período da noite,
Vamos lá para a próxima página. Temos agora aqui alguns exercícios. Observe o horário nos relógios digitais, represente-os desenhando os ponteiros no relógio analógico e escreva qual período do dia eles se referem, tá? Então, aqui nós temos 18 horas e 28 minutos, tá? Então, vamos pegar uma cor para cada ponteiro, tá bom? Vamos pegar o azul ponteiro das horas, 18 horas. Então, aqui não tem 18. O que que a gente faz? Continua contando, ó, do 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó, entendeu? Aqui no 6. Então, ponteiro menor aqui no 6. E 28 minutos, tá? Então, aqui nós temos, os minutos a gente vai contar de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, ó, quase chegando aqui. Ó, vai ficar mais ou menos assim, tá bom? E aqui não tá falando o segundo, então a gente não vai marcar o segundo. Então, ó, 6 horas e 28 minutos. 18 horas é no período da manhã ou da tarde? Ou da madrugada ou da noite? Aqui nós já estamos no período da noite. Apesar de o céu, né, estar claro ainda, mas já é o período da noite. Então, aqui a gente escreve noite, tá bom? Aqui, 12 horas e 10 minutos. Então, a hora, né, lá no 12. Então, vamos marcar o ponteiro menor lá no 12. Então, daqui vai lá pro 12. E 10 minutos. Então, os minutos, 5, 10 minutos, ó, aqui no 2, tá bom? Então, lá no 2, o ponteirinho maior, tá? Passou do meio-dia. É manhã, tarde, madrugada ou noite? É tarde, né? Ó, 12 horas, não 24 horas. Se fosse 24 horas ou 0 hora, aí já seria madrugada, tá bom? Então, aqui é tarde. Aqui embaixo, 14 horas e 41 minutos, ó, passou das 12, tá bom? Então, 14, ó, 12, 13, 14, ó, então são 2 horas da tarde. Vamos lá, pegar o ponteiro menor lá pro 2. E 41 minutos. Então, vamos contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, ele vai andar só mais um pedacinho aqui, ó. Daí o ponteiro maior, lá um pouquinho para cima do 8. Então, esse é o período da manhã, da tarde, da noite ou da madrugada, né? Passou do meio-dia, já vai, não é de manhã mais. Então, é antes das 18 horas, então é o período da tarde. Então, aqui é tarde. Depois, 9 e 27. Então, 9 horas, o ponteiro menor lá no 9. E 27. Então, um ponteirinho maior lá no 27. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Então, vai andar só mais um pouquinho.